Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Graça e paz. Estamos aqui para gravar mais um vídeo, uma mensagem de Deus para o teu coração. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Nós vamos falar sobre fé e obras. Estamos vivendo um momento em que nós vamos entender que a nossa fé ela só é demonstrada através das nossas obras. Amém? Eu quero ler para você Tiago capítulo 2, a partir do versículo 14, está escrito assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem com falta de alimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Amém? Tiago, ele está justamente levando as pessoas a entender que a fé sem obras, ela é morta. Não adianta a pessoa falar, eu tenho uma grande fé, se essa fé ela não for demonstrada através das suas obras. Tanto é que Tiago mais para frente vai dizer, me mostre a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Ou seja, o que vai justificar a nossa fé é justamente as nossas obras. Tiago ele usa aqui um comparativo dizendo, se um irmão ou uma irmã, se alguém vir até você nu e com falta de alimento, e você simplesmente falar para essa pessoa, vai e se aquece, vai e se esfarte, não vai adiantar em nada. Se você não der algo para aquela pessoa, se você não der roupa para aquela pessoa, se você não der alimento para aquela pessoa, não vai adiantar de nada. Ah, eu tenho uma fé que move montanhas, mas se a tua fé não tiver obras, ela é uma fé morta. Então, o que a gente estamos aprendendo aqui? A nossa fé tem que ser uma fé viva. Uma fé viva em que sentido? A minha fé eu vou demonstrar através das minhas obras, das minhas atitudes. Não é? Tanto é que Tiago ele vai dizer que Abraão ele foi justificado através das suas obras. Abraão era um homem de fé. Quando Deus pede o sacrifício de Isaac, Abraão ele vai e toma a atitude demonstrando a sua fé. Ele vai levar Isaac para ser sacrificado. É a atitude de alguém que tinha fé. Então, se Abraão pudesse falar, eu tenho uma grande fé, mas se ele não tivesse obras, a fé dele seria morta. Então, usando esse texto, amados, é bem interessante a gente parar para pensar o momento que nós estamos vivendo e demonstrar a nossa fé. De repente, você tem sido abençoado, você tem aí o alimento de cada dia, o pão de cada dia, como diz a palavra, e de repente você tem alguém que está necessitado do seu lado. Faça a tua fé ser cada vez mais viva e demonstre a tua fé através das tuas obras. Eu estava orando e Deus colocou isso no meu coração. Esse é o momento de nós demonstrarmos que somos pessoas que temos fé e, além de tudo, além de fé, nós temos amor ao próximo. É verdade que, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos está se esfriando, mas que eu e você sejamos pessoas que venham demonstrar nossa fé através de obras e que o nosso amor ele esteja cada dia mais ardendo em nosso coração. A palavra de Deus diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, tenha neste momento essa consciência de que Deus quer usar a tua vida como instrumento para abençoar a vida de alguém, para abençoar a vida de uma família. Deixa Deus te usar. Deixa Deus fazer com que
a tua fé seja cada dia mais viva, mais eficaz, que você tenha amor ao próximo. É claro, não faça nada para que os outros vejam, não é? A palavra de Deus diz: o que a mão direita fizer, a esquerda não precisa ver. A palavra de Deus diz que tudo que você faz para que o homem veja, você já recebeu o galardão por isso, você já recebeu a recompensa por isso. Faça para que o nome do Senhor seja glorificado, faça para que a pessoa glorifique o nome de Deus e não glorificar o teu nome, não se exaltar, porque toda vez que a pessoa vai fazer alguma caridade, se ela começa a tirar foto, a demonstrar o que está fazendo, ela já está recebendo sua recompensa, não é? Jesus disse isso na questão do jejum. Jesus diz: quando você jejuar, não demonstre para o homem que você está jejuando. Lave seu rosto, unge a sua cabeça, não é? E ele diz: não demonstre para o homem, não fique triste porque você esteja jejuando, porque quem vai recompensar pelo seu jejum é Deus. Então, toda vez que você faz para o homem ver, você já recebeu a recompensa. Então, não espere recompensa do homem, espere recompensa de Deus. Isso é interessante porque de repente você fala assim: mas Ayrton, tá todo mundo passando por dificuldade. Sim, mas é interessante que se cada um juntar um pouco, você consegue ajudar alguém. Aqui no livro de 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, é um texto que eu gosto muito, que demonstra que por mais que a pessoa não tenha condições, não esteja com grandes condições, ela pode sim ajudar o seu próximo, não é? Ela pode sim fazer com que, por mais que ela diga: mas eu não sou rico, eu não sou milionário, mas se você quiser ajudar, você pode ajudar alguém que está aí do seu lado. Olha só, em 2 Coríntios 8, versículo 1, diz assim: também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância de alegria, e com a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogo a graça e a comunicação desse serviço que se fazia aos servos de Deus. Não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Olha só, Paulo está relatando aqui, testemunhando que a igreja da Macedônia era uma igreja muito pobre, a princípio. Eles eram uma igreja que Paulo diz que existia uma profunda pobreza no versículo de número 2. Mas olha só, essa pobreza ela foi revertida em riqueza por causa da sua generosidade. O que é uma pessoa generosa? É aquela pessoa que sempre está disposta a ajudar, aquela pessoa que sempre está disposta a fazer algo para o seu próximo. Então entenda uma coisa, essa igreja ela vai se tornar uma igreja rica, próspera, mas antes dela ser rica e próspera, ela foi pobre. Mas pela generosidade, quando eu estou falando igreja, entenda que eu estou falando das pessoas, porque a igreja somos nós, amém? Não estou falando de um templo, estou falando de pessoas. As pessoas da Macedônia, vamos dizer assim, eram pessoas pobres, profunda pobreza, passava por grande tribulação, mas mesmo nessa profunda pobreza, eles sempre chegaram para Paulo e disseram: nós queremos ajudar, deixa nós participarmos, nós queremos ajudar os servos de Deus, nós queremos contribuir para isso. E olha só, por causa da sua generosidade, a sua pobreza se transformou em grande riqueza. Então isso nos demonstra, amados, que não é a questão de ter muito, não é? Ah, não, eu só ajudo quando eu tiver muito. Eu recebi ontem um vídeo num grupo que eu participo de uma mulher falando justamente sobre Bill Gates, quando ele era pobre, ele recebeu 2 vezes o jornal de um dono de uma banca de jornal, e porque ele não tinha dinheiro para comprar, e aquele homem por 2 vezes deu o jornal e falou: pode levar, você está levando do meu faturamento, não vai me fazer falta, por 2 vezes. Depois que Bill Gates se tornou o milionário que é, ele procurou esse homem tentando retribuir o que ele fez. E esse homem disse: não, você nunca vai conseguir retribuir o que eu fiz. Porque eu fiz não porque estava sobrando, porque eu tinha fartura. Eu fiz de coração, pelo que eu tinha.
E Bill Gates percebeu que aquele homem era mais rico do que ele, porque era um homem generoso, não era rico, não era milionário, mas tinha o desejo de sempre estar ajudando. Então entenda isso, o povo da Macedônia, as pessoas que faziam parte daquela comunidade, eram muito pobres, mas Deus abençoou, fez com que eles prosperassem, porque era um povo generoso. Então seja generoso. Nós estamos passando num momento de crise em que todo mundo está passando grandes dificuldades. Mas de repente você é uma pessoa abençoada por Deus, você é um empresário, você é uma pessoa bem-sucedida e que você consegue ajudar alguém. A palavra de Deus diz em Atos 20:35, melhor coisa é dar do que receber. Então faça a tua parte, demonstre a tua fé através das tuas obras. Veja se tem alguém da tua família precisando do auxílio, porque muitas das vezes, amados, as pessoas elas se sentem envergonhadas de pedir uma ajuda. E você oferecendo ajuda se torna mais fácil. Veja se tem alguém da sua família precisando de um apoio, precisando de alimento, precisando de uma ajuda financeira, porque Deus vai te abençoar. Deus vai fazer com que você seja cada vez mais próspero. O pouco que você de repente acha que você tem, você pode ajudar quem não tem nada. Eu sempre digo para as pessoas, por mais que você esteja passando por uma dificuldade, de repente tem pessoas que estão numa situação pior do que a sua. Então entenda isso, deixa Deus te usar neste momento. E se você tem prosperidade, se você é bem sucedido, abençoe, Deus vai te abençoar, Deus não vai deixar faltar no teu lar, na tua casa. É interessante isso, porque a palavra de Deus diz que na igreja primitiva, não é? A primeira igreja ali, depois da ressurreição de Cristo, a Bíblia diz, lá no livro de Atos dos Apóstolos, 4, versículo 34, que não tinha ninguém necessitado. Por quê? Porque as pessoas sabiam repartir, sabia ali repartir o que tinha. A Bíblia diz que tinha pessoas que vendiam até propriedades, bens que tinham, e ali entregava para os discípulos para que repartisse os bens ali, para que ninguém tivesse falta de nada. Então nós podemos fazer isso também. De repente você tem o sobrando na sua casa, abençoe. Não é? Hoje nós vimos muitas das vezes a questão do consumismo, a pessoa tem, quanto mais ela tem, mais ela quer. Não é? Então, às vezes eu até brinco, tem pessoas que muitas das vezes ela tem um guarda-roupa, um closet cheio de roupa que ela não usa. Abençoe quem está precisando neste momento. Você não precisa de tanto, não é? Ah, eu tenho muito, então abençoe para quem está precisando. Deus quer usar a tua vida. De repente tem uma pessoa orando, pedindo para Deus suprir a necessidade dela. Seja você esse canal de bênção. Seja você uma pessoa para abençoar aquele que está precisando de vestes, aquele que está precisando de alimento, que você seja essa pessoa para abençoar a vida daqueles que estão precisando. E com certeza, Deus ele vai te abençoar ainda mais em nome do Senhor Jesus. Tenha isso no seu coração. A palavra de Deus diz em Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão, porque com a mesma medida que você medir, vos medirão de novo. O que quer dizer isso? Você abençoa e você é abençoado. Então abençoe. Abra o teu coração, meu querido, minha querida. Deixa Deus usar a tua vida. Você vai suprir a necessidade de uma família, de uma casa, e Deus vai suprir a tua necessidade em nome do Senhor Jesus. Só para nós encerrarmos, Isaías 58, versículo 10. Olha o que o profeta Isaías está falando sobre aquele que abre a sua alma para o faminto. Olha só, Isaías 58, versículo 10. Olha só, está escrito assim, vou ler para você. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos. E será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Amém? Ou seja, se você abrir o teu coração para abençoar, Deus vai fazer com que as tuas trevas sejam como ao meio-dia. Um dia de sol, meio-dia como que tá? Iluminado, não é? As tuas trevas vai ser iluminada. Deus vai te abençoar, porque aqui a Bíblia está dizendo, se abris a tua alma ao faminto, não é? Quantas pessoas estão passando necessidades, amados? Ah, Ayrton, mas eu já oro pelas pessoas, eu oro pelos pobres. Sim, mas a oração é a sua fé, mas é uma fé sem obra. Eu também oro. E quando eu posso ajudar, eu ajudo. Quando eu posso contribuir, eu contribuo. É muito gratificante. A
palavra de Deus diz que é melhor você dar do que receber. Eu sempre vou querer ter para dar do que receber, amados. Não é orgulho, não é soberba, não, mas que eu sempre tenha para dar, porque quanto mais eu for abençoado, mais eu abençoarei. Então tenha isso no seu coração. Tiago diz que quando nós pedimos mal, porque nós pedimos para gastar só com o nosso próprio deleite, só com as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos. Tiago fala, vocês pedem mal e por isso vocês não recebem. Quando você começar a querer ser um canal de bênção na vida de alguém, um instrumento na vida de alguém, para abençoar, você vai ver que Deus vai te abençoar ainda mais. Deus vai te prosperar ainda mais. Ah, mas está difícil para todo mundo, eu concordo. Mas reparta o pouco que você tem, porque Deus vai te abençoar muito. Deus vai te prosperar muito. Quando não existe a ganância, com certeza Deus vai abençoar. Com certeza Deus vai fazer você prosperar, não é? Eu lembro de uma história agora que foi feita numa aldeia na África, onde pegaram algumas crianças e colocaram ali, se eu não me engano, um alimento. E disse para as crianças, quem chegar primeiro vai ter direito a tudo, não é? E aquelas crianças daquela aldeia, todos pegaram na mão e todos foram juntos e todos chegaram junto naquele alimento, para todos comerem junto. Não era para um só, era para todos. Eu tenho um lema comigo, amados, é dividir para multiplicar. Divide, Deus vai multiplicar na tua vida. Abra a tua alma ao faminto, porque Deus vai recompensar a tua vida. Tem pessoas que estão precisando da tua ajuda, faça. Não estou dizendo para você deixar de sustentar a tua casa, deixar faltar na tua mesa para dar para o próximo, não. A questão é justamente reparta com o que tem, não é? Lá no Evangelho de Lucas 3,11, João Batista ministrando as pessoas, muitas pessoas perguntando, o que eu faço, o que eu faço? Uma das coisas que João fala, se você tiver 2 túnicas, dá um para o teu próximo que não tem nada. Se alguém tiver falta de alimento, abra o teu coração, dê, abençoa, não fuja do pobre, não fuja da viúva. Então faça isso. Supra a necessidade de alguém que está aí do seu lado, da tua casa, da tua família, do teu vizinho. Pergunta para o teu vizinho se está tudo bem com ele, se ele está precisando de alguma coisa. Né? De repente ele, por causa de orgulho e muitas das vezes por causa de vergonha, ele não vai te pedir, ele não vai bater na tua porta. Mas você abrindo o teu coração, a tua alma, dizendo para ele, se está precisando de alguma coisa, com certeza ele vai abrir o coração. Deixa Deus te usar. Deus falou muito forte ao meu coração essa palavra hoje, amados. Que Deus está procurando pessoas que não tenham simplesmente uma fé morta, mas que a sua fé seja viva e com obras e obras boas. Amém? Então deixa Deus te usar. Seja instrumento, porque Ele vai te abençoar muito mais em nome do Senhor Jesus. Amém? É essa palavra de Deus para o nosso coração. É Ele que vai te abençoar, é Ele que vai te prosperar. Divida o pouco que você tem e Deus vai suprir a tua necessidade. Tá joia? Eu quero terminar esse vídeo já agradecendo a Deus por mais essa semana, não é? E pedindo para que Deus abençoe o teu final de semana. Que o teu final de semana seja abençoado, que o teu coração esteja em paz, que a tua confiança esteja em Deus. Não fique olhando para as notícias da televisão, é problema no governo, é problema com vírus. Não se atenta a isso. Davi disse, eu olho para o monte de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Você não depende de governo, você não depende de homem, você depende do Deus Todo-Poderoso. E Ele vai suprir toda a tua necessidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu te abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça a luz do seu rosto sobre ti e que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Fica com Deus, um grande abraço.